São 3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Como estão os ponteiros da sua vida? Alinhados para cima? Mostrando Deus e buscando em Deus toda a solução para os seus problemas e toda a bênção para a sua vida e o perdão para os pecados e a alegria de viver no Espírito Santo. Ah, como é maravilhoso viver com os ponteiros, com a nossa vida alinhada com a vontade de Deus. É o que Deus quer. E Ele nos chama, como Jesus chamou os seus discípulos para segui-lo, o Senhor nos chama para segui-lo e para nos dar o que Ele nos promete, muito além do que você possa imaginar. Isso mesmo. No programa de hoje, conversando sobre Jesus, sobre o seu ministério, a sua primeira vinda, como o Senhor veio, o que Ele trouxe para nós. Hoje vamos conversar sobre os discípulos de Jesus. O que significa a palavra discípulo? Quem eram esses discípulos? Por que seguiam a Jesus? Como Jesus os chamou? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para você ser também um discípulo do Mestre Jesus. Jesus, o Messias. Jesus, o Cristo. Jesus de Nazaré. O Espírito Santo vai falar com você, pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, quando nós vamos falar sobre os discípulos de Jesus, nós precisamos saber o que significa isto, o que é ser um discípulo. É ser apenas um aluno? Discípulo é aquele que segue, é aquele que pisa nos mesmos passos, é aquele que segue passo a passo o seu mestre. Hoje, no modelo da escola grega, o professor fica de pé e os alunos sentados. Mas o modelo hebraico, o professor ficava sentado, o rabino ficava sentado e os alunos de pé. A multidão de pé e Jesus assentado num barco, na montanha, ensinando os seus discípulos. Ensinando a seguir nas suas pegadas. Jesus ensinava com a própria vida. Jesus ensinava com não apenas de uma maneira teórica, mas Jesus ensinava aos seus discípulos com as suas atitudes. Vamos ver primeiro 2 discípulos de João Batista que seguem Jesus, André e seu irmão Simão Pedro. Vamos ver como aconteceu esta chamada destes primeiros discípulos de Jesus? Olha o que está escrito em João, capítulo 1, do verso 35 ao 42. Diz assim: No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer Mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Bem, nós vimos aqui que João o Batista preparou o caminho de Jesus. Muitos jovens, muitos homens, muitas famílias, muitas pessoas saíam dos lugares da sua moradia, das suas cidades e vinham ao deserto,
ouvir a pregação de João. João pregava fortemente. Ele era um nazireu, seu cabelo longo, vestia pele de camelo com um cinto de couro, parecendo Elias, o profeta Elias. Comia gafanhotos, mel silvestre e João pregava o arrependimento. O arrependimento. As pessoas deixavam Jerusalém, deixavam as suas cidades e vinham ouvir João. E ao ouvi-lo, eram batizadas por ele. Batizadas por ele, arrependendo-se de seus pecados. Estavam sendo preparadas para a vinda do Messias. João anunciava, olha, eu não sou o Messias, mas ele vem agora depois de mim. Ele vem depois de mim, ele é antes de mim. Eu não sou digno de ser um escravo para lavar os seus pés, para desatar as correias das suas sandálias. Eu batizo vocês com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A palavra que nos diz que um dos discípulos de João se chamava André. André tinha o seu irmão Simão. E quando ouviram João Batista dizer, eis o Cordeiro de Deus, eles entenderam que aquele era o Messias. Era o Messias prometido. Eles precisavam ouvi-lo, eles precisavam conhecê-lo e chegaram diante de Jesus, estes dois discípulos de João, e disseram, Rabi, onde você mora? Onde você está? Onde você ensina? Onde você fica? Nós, a partir de agora, estaremos juntos com você. Eram jovens. Imagina que vão se agregando jovens, junto com o jovem Yeshua, Jesus de Nazaré, aos 30 anos. Ali eles vão agregando. E esses dois discípulos que ouviram João Batista dizer, eis o Cordeiro de Deus, um deles era André. E André então vai chamar o seu irmão, Simão. Vem ver o Messias, vem cá, vamos lá. E quando Simão se aproxima, e o nome Simão significa aquele que ouve, aquele que está atento. Simão ou Simeão é o mesmo nome, assim como João e Jonas, o mesmo nome. A gente translitera para o português e às vezes ficamos meio perdidos com os nomes iguais aos do Antigo Testamento. E então, quando Jesus olha para Simão, ele diz, tu és Simão, filho de João. Você vai ser chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Ele era o que ouve. Agora Jesus diz, você vai se transformar não apenas naquele que ouve, mas aquele que se solidifica, se fundamenta na rocha, na palavra, na verdade. Você vai se chamar Pedro. Quando a gente se encontra com Jesus, Ele muda o nosso nome, Ele tira a nossa fraqueza e Ele nos dá força, nos arraiga na sua palavra. André foi buscar o seu irmão. Você tem buscado outros para conhecerem Jesus? André disse, achamos o Messias. E assim o cristianismo correu pelo mundo inteiro, quando cada um que acha o Messias leva a notícia, leva a bênção para os outros. Isto é, missões. Deus nos chama para fazer missões. Deus nos chama para anunciar que o Messias aí está, que o Filho de Deus veio ao mundo, que o Cordeiro de Deus veio para tirar o pecado do mundo. Ele veio para dar a sua vida ali na cruz do Calvário, derramar o seu sangue para perdoar os nossos pecados. Nós nos tornamos missionários, nós nos tornamos evangelistas, nos tornamos pregadores da palavra de Deus quando nós saímos chamando outros. Talvez você não saiba pregar um sermão, pregar uma mensagem. Talvez você não tenha um chamado para ser um líder de célula, para ser alguém que toma as Escrituras, interpreta e ensina. Mas você convida, mas você ora, mas você
compartilha as boas novas. Então o Senhor, Ele nos chama e nos muda. Ele muda o nosso nome para aquilo para o qual nos chamou. Às vezes, o nosso nome, como por exemplo o meu nome, Ângela, quando eu fui batizada com o Espírito Santo, o Senhor me disse: eu faço de você minha mensageira. Eu coloco nos teus lábios a minha palavra. E assim tem sido. E o meu nome, Ângela, significa mensageira. Talvez Ele vai confirmar o seu nome, mas confirmando o seu chamado. Vamos ver aqui outros discípulos, Simão e André, Tiago e João. Vamos ver? Marcos 1, 16 a 20, a vocação dos discípulos diz: caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles então deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Deixando eles no barco, seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Seguir após Jesus. O Senhor nos chama para irmos atrás dele. Jesus vai à frente. Muitos querem que Jesus o siga e dizem para as pessoas: Deus te acompanha. Não, Deus não vai nos acompanhar. Ele vai à nossa frente. Nós é que vamos acompanhá-lo. Não é você chegar para Deus e dizer: Deus abençoe meu namoro. Ó Deus, abençoe a empresa que eu vou abrir. Ó Deus, não. É antes: Senhor, devo namorar, devo me casar, devo abrir esta empresa. É o Senhor quem vai à frente. Então, aqui Jesus está chamando: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus é o caminho, esse caminho vivo que nós olhamos para Ele e seguimos. Vamos vendo mais discípulos como Filipe e Natanael. Em João 1, 43 a 51, encontramos esse diálogo, encontramos este momento em que esses discípulos vêm a Jesus. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqui Jesus se encontra com Filipe e diz: segue-me. É assim que ele fala conosco: segue-me. Você quer seguir a Jesus? Seguir a Jesus é fazer a vontade de Deus. Seguir a Jesus é andar nos seus passos, é passar por onde Ele andou. Ele passou pelo Getsêmani. Ali Ele derramou sua alma e disse: Pai, não seja a minha vontade, mas a tua. Seguir a Jesus significa ir até o Calvário e deixar que pregue em nossas mãos, nossos pés e morrer para o mundo, mas ressuscitar para Deus.
Seguir a Jesus significa ter vestes limpas. Seguir a Jesus significa amar a palavra de Deus. Seguir a Jesus significa encher-se do Espírito Santo. Seguir a Jesus, ser um discípulo dele, significa andar como ele andou. E ele andou fazendo bem, curando, libertando, ensinando, vivendo o verdadeiro amor. Nós vimos então que Natanael significa presente de Deus, o seu nome. Natanael, Jesus olha para ele e diz: você é um menino muito legal. Você é uma pessoa muito especial e que gosta das coisas de Deus. Você não há dolo em você. Você é radical, é sincero com Deus. Ele disse: de onde o Senhor me conhece? Eu vi você. Antes que Filipe te chamasse, você estava debaixo da figueira. Ele estava orando. Ele teve uma experiência grande com Deus. E Jesus lhe disse: eu vi você debaixo da figueira. Jesus vê você. Ele tem visto você nas suas lutas, nas suas buscas, nas suas noites mal dormidas, nas suas preocupações, na sua ansiedade. Ele te vê e ele tem as respostas. Mas nós vamos ver aqui também a escolha dos 12 discípulos. Jesus escolheu 12. 12, e o número 12 significa governo. Eram 12 patriarcas, agora são 12 discípulos. Mateus 10, de 1 a 4 diz: os seus nomes, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Seus nomes aqui estão. Alguns nomes repetidos, né? 2 Tiago, e aqui está Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A Bíblia nos diz que Jesus passou a noite orando antes de escolher seus discípulos. Ele passou orando. Ele pediu ao Pai. Ele teve a aprovação do Pai para escolher os seus discípulos. E ele escolheu um que haveria de traí-lo? Será que ele não sabia que Judas de Iscariotes, de Cariote, era alguém não confiável? O Senhor deu oportunidade. O Senhor dá oportunidade a todos, mesmo sabendo que aquela pessoa vai rejeitá-lo, vai traí-lo, vai pisar na bola, como se diz. O Senhor chama a todos. E todos têm a oportunidade de realmente ser discípulo, de aprender com o Senhor ou não. O Senhor chama você para estar com Ele, para ser um discípulo. E é interessante aqui que os discípulos todos são mencionados 2 a 2. Simão e André, os 2 irmãos. Ah, como o Senhor ama a família. Ah, como é lindo ver 2 irmãos, ver uma família unida, irmãos que amam o Senhor. Não tem nada mais lindo do que irmãos que amam ao Senhor e se amam. E aqui Tiago e João, filhos de Zebedeu, todos pescadores. O Simão e André estavam pescando quando Jesus os chamou: vinde após mim. O João e Tiago estavam lavando as redes quando Jesus os chamou: vinde após mim. Obedeceram. Nós vamos ver sempre duplas: Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, Tiago e Tadeu, Simão, Zelote e Judas Iscariotes. As duplas. Sempre o Senhor manda 2 a 2. E o Senhor enviou os seus discípulos e deu-lhes instruções para os 12. Quando o Senhor nos chama, Ele tem um plano de trabalho. O Senhor é organizado, Ele tem este plano do qual nós fazemos parte. Já pensou que privilégio?
O privilégio de ser discípulo de Jesus não foi só há 2000 anos atrás. Hoje, no século XXI, eu e você podemos ser discípulos do Senhor, seguir o Senhor e fazer parte de um cronograma de Deus para esta geração. Eu e você fomos chamados. E talvez Ele coloque mais alguém ao seu lado. Olha as instruções que Ele deu aos 12. Mateus 10, de 5 a 8. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel, e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Estas foram as instruções. Olha, vocês estão aprendendo comigo, vocês já viram como eu ensino, vocês já viram os milagres, agora é a vez de vocês. Vão, 2 a 2. E eles foram. E o Senhor disse, olha, vocês estão tendo autoridade para curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expelir os demônios, fazer tudo isso sem cobrar. De graça recebeste, de graça dai. E essas instruções permanecem. Nós sabemos que para que a obra de Deus prossiga, por exemplo, o Ministério Gideões, nós precisamos ir até os confins da terra. Nós temos de levantar as torres de oração, temos de fazer congressos, temos de levar ajuda para os nossos irmãos. É preciso recursos. Sim, os recursos aí estão e Deus vai abrindo as portas, levantando mantenedores, mas nada é pessoal. Tudo é para a obra de Deus. Isso é tão lindo. É o Senhor dizendo que nós recebemos pela graça, pelo amor, e assim devemos dar. Vamos ver os discípulos de Jesus e a sua família. Mateus 12, de 46 a 50, a família de Jesus. Está escrito assim: falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse, eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Aqui Jesus está colocando toda a sua família no mesmo plano dos discípulos. Aqui Jesus está dizendo que todos nós somos a sua família, até mesmo como mãe, como irmã, como irmão, sua família. Ele não está dando um destaque para nenhum da sua família. Ele diz que todos nós somos irmãos e podemos servir a Deus como mães, aquelas que cuidam, aquelas que zelam pelos filhos e têm como filhos espirituais a liderança, as pessoas ao seu redor, aqueles que estão na sua célula. Então é tão lindo ver como o Senhor trata com seus discípulos como família. Eu e você somos família de Deus. Irmãos, irmãs e mães. Ele diz, eis aqui todos os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Vamos ver aqui como que Jesus chamou não apenas pescadores. Vamos ver que Simão, Zelote era uma classe de pessoas lá que queria pegar em espada, em arma para eliminar o Império Romano, para libertar Israel. E esse Simão, esse Zelote veio fazer parte do grupo de Jesus. E junto com ele, Judas Iscariotes, que era o mais intelectual. Era o único da Judeia, os outros todos da Galileia. Ali estavam seus discípulos. Vamos ver aqui que Jesus teve um discípulo chamado Levi ou Mateus, que foi publicano. Está escrito em Lucas 5, de 27 a 32. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi,
assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Levi. Levi, o mesmo nome do quarto filho de Lia e Jacó. Levi. Levi, daí veio a tribo dos sacerdotes, os levitas, de onde era Moisés e Arão, e os sacerdotes todos eram da tribo de Levi. Levi ou Mateus, é o que escreve o primeiro evangelho aqui, escreve para os judeus. Ele era um publicano. Os publicanos eram odiados pelos seus patrícios, odiados pelos judeus, porque eles cobravam impostos para Roma. E eles, a maioria deles eram desonestos, porque sempre que se fala em dinheiro, a corrupção corre forte. Eles tinham ódio dos publicanos. Os publicanos não eram benquistos. E Jesus escolhe entre os seus 12, um bem bravo que queria usar a espada para libertar Israel de Roma. Outro que era um publicano, que estava mais para o lado dos romanos do que para o lado do seu povo, que extorquia, que cobrava do povo. Levi. E Jesus disse: segue-me. Ele estava sentado na coletoria, ele estava ali no meio de dinheiro, ele estava ali com seus lançamentos dos impostos. E a palavra diz que ele largou tudo e seguiu Jesus. Os discípulos do Senhor vão largar as redes, vão largar a coletoria, vão largar a espada, vão largar tudo deste mundo e vão encontrar o reino dos céus. Esse reino onde nós temos tudo: a alegria, a paz e a doce presença do Senhor. Mesmo que haja lutas, mesmo que haja tantas provações, a presença do Senhor nos traz paz e vitória. Você quer seguir Jesus? Você já é um discípulo dele, andando nos seus passos, nas suas pegadas. Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe, tornando-se um discípulo de Cristo, e ore comigo. Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro para Ti o meu coração. Perdoa os meus pecados, lava meu coração, minha mente, minha vida, purifica-me de todo pecado e dá-me um coração puro na Tua presença. Eu me entrego a Ti para ser totalmente Teu e viver para a Tua glória. Recebe-me, lava-me, ajuda-me a andar nas Tuas pegadas e fazer o bem. Tu és o meu Senhor, o meu Salvador, hoje, agora e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Seja um discípulo fiel, ande nos caminhos do Senhor e desfrute da doce presença do Deus Todo-Poderoso, do Espírito Santo conosco. Que Deus te abençoe ricamente e te aguardo no próximo programa, quando aqui estaremos compartilhando a palavra de Deus. Seja um discípulo fiel e nos encontraremos para sempre na presença do Senhor. Deus te abençoe.